Olá, olá, tudo bem? Nós somos a família Carvalho e estamos aqui para deixar o nosso testemunho de fé, um pouquinho da nossa história na igreja, na vivência da fé católica. Eu sou o Joaquim Gama de Carvalho, tenho 40 anos e sou professor. Ao meu lado aqui está minha esposa, que vai se apresentar em seguida, e as nossas duas filhinhas, que também vão se apresentar. Meu nome é Rafaela, sou esposa do Joaquim, mãe de Agnes, de 8 anos, e de Catarina, de 7 anos. Muito bem, estamos aqui então, como falei, para falar um pouquinho da nossa trajetória dentro da igreja. Bom, eu fui um católico, como se diz, né, de IBGE. Todos aqui que cresceram como eu cresci nos anos 80 e 90 sabem muito bem como, de um modo geral, o catolicismo estava no Brasil. Não é? Então, missa era uma coisa que eu ia em uma ocasião apenas, talvez uma formatura, um batizado, nada mais do que isso. Catecismo, muito pouco, ou quase nenhum. De modo que eu cresci ouvindo dizendo que eu era católico. Nós somos católicos, essa é uma família católica, mas aquilo não se dava de fato. Eu acho que algo parecido aconteceu com a Rafa, não foi, Rafa? Sim, embora eu tivesse, né, num ambiente também católico, havia muita confusão, né? Não havia lugar para Cristo na família. A família era desestruturada, como milhões de famílias se veem por aí. E fiz catequese durante 2 anos, mas não recebi uma boa formação, né? Principalmente familiar, que é a base de tudo. Exatamente. Tanto eu quanto a Rafa nós temos licenciatura, nós somos professores, eu sou professor de inglês e português, a Rafa é professora de português, e como não poderia deixar de ser, na universidade, onde eu ingressei em 2001, né, na licenciatura, como não poderia deixar de ser, eu encontrei um ambiente completamente avesso, né, à realidade da igreja, a Santa Igreja Católica. Então, em pouco tempo, era impressionante, em pouco tempo de praticamente qualquer disciplina, em poucos minutos de aula, o professor dava um jeito de falar mal da Igreja Católica ou pelo menos do cristianismo de um modo geral, como se todas as mazelas, todos os problemas da humanidade tivessem como causa o cristianismo. O que aconteceu? Em 2003, eu passei a ouvir falar do nome do professor Olavo de Carvalho. Naquela época a internet ainda era muito difícil, mas eu acessava na universidade e por conta de um amigo, hoje meu compadre, também integrante da equipe Oratório Virtual, o Carlos Cáliga, por conta dele, que já conhecia um pouco antes de mim o trabalho do professor Olavo, eu comecei a ler alguns textos do professor Olavo que me incomodaram demais. Textos que tratavam de pontos factuais, de fato. Ele não vinha com subjetividades, ele vinha com coisas que aconteciam. Uma das coisas que o professor Olavo insistia bastante eram sobre as mentiras que se contavam sobre a Igreja Católica. Né? Esse foi eu diria que foi o meu primeiro vislumbre, vamos dizer assim, meu primeiro movimento em direção à minha conversão. Acho que com a Rafa foi algo parecido também, né? Exatamente, eu entrei na universidade e conheci, li alguns textos antigos do site Mídia Sem Máscara, que acho que ainda existe, e rapidamente fiquei, assim, meio estupefata, né? De como haviam contado tantas mentiras para nós, mas ao mesmo tempo, embora eu começasse a ler, ter contato com autores conservadores, etc., eu ainda não tinha nenhuma proximidade com a igreja
Embora nunca me desconsiderasse católica, não era praticante, não era convertida. E foi um longo caminho, muito doloroso, digamos assim, até que eu voltasse ao seio da Santa Madre Igreja. Pois é, por tabela, ao conhecer o trabalho do professor Olavo, eu um dia o ouvi citar o padre Paulo Ricardo de Azevedo, nosso grande hoje, na época não tão conhecido, hoje graças a Deus bem mais conhecido, padre Paulo Ricardo de Azevedo, nesse nosso arauto aí da cibernética. E o trabalho de um me levou ao outro. Eu comecei a frequentar, acho que ele tinha um blog ainda, não era nem um site, um blog do padre Paulo Ricardo, ainda muito simplesinho. Ele, me lembro que me marcou bastante ter ouvido umas preleções dele sobre as doenças espirituais, né? Baseado no que disse Evagrio Pontico, né? Na verdade ali era uma aula sobre os 7 pecados capitais. Aquilo ali me impressionou fortemente, né? E aí pronto, de lá para cá eu me decidi realmente a uma conversão. Como a Rafa falou, no meu caso também foi algo lento. Que de 2003 eu passei a ser católico, não, muito pelo contrário. Antes do meu retorno definitivo à igreja, eu tive um breve período no protestantismo, foram 2 anos, e acabou que, é aquela história, né? Deus escreve certo por linhas certas. Acabou que eu precisava passar por aquilo para eu ver que realmente não há outra igreja fundada e deixada por nosso Senhor Jesus Cristo que não seja a Igreja Católica. Então, passei mais ou menos 2 anos e meio lendo textos do Mídia Sem Máscara, do site do professor Olavo de Carvalho. E então, em 2010, conheci o site também, porque na época era um blog do padre Paulo Ricardo. E eu lembro que eu maratonei o blog, eu li tudo que tinha, eu ouvi essa terapia das doenças espirituais e pedi a graça a Nossa Senhora de ter fé, né? Porque eu não queria mais viver daquela maneira que eu estava vivendo. Eu queria de todo o coração voltar para a igreja, verdadeiramente de Cristo, e queria abandonar o mundo completamente. E foi muito rápido. A conversão foi uma graça que eu recebi mesmo, de voltar completamente. Graças a Deus eu ainda permaneço e hei de permanecer para sempre católica. E foi isso. Foi bem por via, assim, primeiro intelectual, depois, né, li muito sobre vidas de santos, assisti a muitos filmes que contavam sobre as histórias de santos, assisti a Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Então, tudo foi por pura graça divina, tudo que aconteceu comigo na minha conversão. Comigo, como eu sou muito mais cabeça dura do que a Rafa, aliás ela não é, com ela se deu uma verdadeira graça, foi um processo rápido. Eu ainda, por uma série de razões, como eu falei anteriormente, tive uma experiência terrível, por sinal, no protestantismo durante 2 anos, e a minha então amiga, que depois se tornou minha namorada, Dona Rafaela, que está hoje comigo, ela rezou aos pés da Virgem Maria pela minha conversão durante 1 ano exatamente. Quando nós nos conhecemos, isso foi em 2010, eu não era católico. Não era católico, vírgula. Eu nunca me senti protestante. Eu não era assumidamente católico, vamos dizer assim. E a Rafa se jogou aos pés da Virgem Maria. A gente começou a amizade em 2010. 1 ano depois, exatamente, nós começamos o nosso namoro. E no iniciozinho do nosso namoro eu ainda não estava decidido pela fé católica, mas com menos de 1 mês de namoro, pela intercessão de Nossa Senhora, pela infinita misericórdia de Deus,
eu passei de fato para o lado certo, para o único lado certo, que é a Santa Igreja. Então nós namoramos, noivamos e nos casamos em 2012. Agora em 2021, no dia 8 de setembro, fizemos 9 anos de casado. E nosso casamento rendeu frutos maravilhosos. Os melhores desses frutos, os 2 melhores estão aqui. Que é essa pequenininha e aquela pequenininha. Vocês querem falar um pouquinho? Como é seu nome, pequena? Catarina. Você tem quantos anos? 7. E você gosta de ser católica? Sim. Por quê? Tem algo de bonito na igreja que você gosta? Você gosta de ir à missa? Sim. Muito bem. E você, pequena? Como você se chama? Agnes Maria Santana de Carvalho. Essa é a Agnes, então a Catarina e a Agnes. E aí, Agnes, você acha bonito ser católico, é importante, é bom? Sim. Tem algo na igreja que você goste mais, assim? Eu gosto de ir à missa, celebrações. Muito bem. Com a graça de Deus, a Santa Missa, tirando alguns intercursos que tivemos, mas nós como família nunca deixamos de frequentar a Santa Missa. E eu já faço esse apelo, né? Há famílias nos assistindo, né? Assistindo o Christian Day, acompanhando o oratório virtual. Nós fazemos este apelo. Não faltem à Santa Missa. Aconteça o que acontecer. Se puderem ir durante a semana, ótimo, mas não faltem à Santa Missa. Procurem a igreja mais próxima para realizar uma boa e santa confissão. A igreja está aí, justamente, Deus a deixou para tantas coisas, uma delas para perdoar os nossos pecados. Então, Cristo está lá na pessoa do Padre, ou melhor, o Padre está lá na pessoa de Cristo para nos tirar desse peso terrível que é o pecado. E nós precisamos, enquanto indivíduos, mas também enquanto família, nos arrepender, nos converter, e precisamos nos reintegrar enquanto famílias católicas, porque as armadilhas são imensas, são muitas, são várias. Por falar em arrependimento e conversão e confissão, um fato que foi decisivo, digamos assim, para que eu voltasse à igreja de modo mais certinho, digamos assim, para que eu caminhasse, trilhasse o caminho verdadeiro, é que nesse ano em que eu recebi a graça de ter fé e voltar para a igreja, eu estava na universidade. Eu era aluna do padre Gilson Magno. Ele era meu professor de latim. Então, eu o abordei, digamos assim, no dia seguinte, em que eu recebi a graça da conversão, eu abordei e falei assim: Padre, eu preciso me confessar. Eu queria me confessar ali mesmo, onde eu tinha esbarrado com ele no pátio da universidade. E ele prontamente reservou um horário na igreja em que ele estava. E nesse mesmo dia eu fui lá e foi maravilhoso, tanto poder me confessar com ele, arrancar aquele peso todo que estava me oprimindo, como receber as orientações que ele me deu, que foram fundamentais para a minha perseverança naquele começo, para que eu soubesse o que fazer, né? Que a gente fica meio desorientado quando volta para a igreja. Então, foi fundamental ter o Padre Gilson na minha vida naquele momento. E eu sempre serei grata por isso. Pois é. Falando nisso, cá estamos num projeto que, com a iluminação de Deus, teve o seu pontapé e tem a sua coordenação com o Padre Gilson. Eu conheci o Padre Gilson, eu pessoalmente, né, o conheci ano passado apenas, naquele terrível ano de 2020, um ano difícil para todo mundo, um ano que mexeu com todo mundo. E eu conheci num momento de muita dor, muita dificuldade, muitas tensões. E ele, como bom pai, como excelente, amoroso pai que é, tudo que ele me mostrou foi uma coisa só. Nos mostrou, né? Porque
nós fomos para uma confissão, no mesmo dia em que me confessei, a Rafa também confessou, e tudo que ele mostrou para a gente, em resumo, foi uma coisa só, o que o próprio Cristo é: amor. Nesse dia em que eu fui me confessar, ele me chamou para fazer parte desse projeto, do qual eu tenho muita alegria, eu e minha família temos muita alegria de participar. O Oratório Virtual é uma bênção na vida familiar. A gente falava mais cedo da importância da reunificação, da reintegração das famílias. Pega o celular todos os dias, de domingo a domingo, 10 para 6 da noite. Haverá sempre um tema relevante para a sua formação espiritual. Há um problema na família, a família tem problemas de todo tipo, liga o celular, haverá alguém falando alguma coisa no Instagram, haverá alguém dizendo algo edificante, haverá alguém dizendo algo que vai levar você, ou vocês e suas famílias, para o caminho de volta. Né? O caminho não é fácil. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca prometeu um jardim de rosas, mas a percepção da realidade e a maneira como a gente lida com o sofrimento é completamente outro quando a gente está amarrado na cruz do Calvário, né? Só sabendo sofrer. Então é isso. Rafa, não sei se quer falar mais alguma coisa. Ainda quer falar mais alguma coisa? As meninas também? Quer? Fica à vontade, filho. Eu gostaria muito de ir a um batismo. A Agnes gostaria muito de um batizado. O dela própria, ela não lembra porque ela tinha 2, 3 meses. Da Catarina também não. Mas muito bem. Ir um batizado, né? A iniciação à vida cristã, né? É fundamental. Muito bem, filha. E você, pequena? Não? Tá bom. Então, esse foi o nosso testemunho. Desde já, muito obrigado. Obrigado a todos que seguem, ajudam de todas as formas o Oratório Virtual. Sejam bem-vindos a este primeiro de muitos, se Deus quiser, Christian Day. E vamos nos vendo. Nossa família, no Oratório Virtual, está presente às sextas-feiras. A gente transmite o assim chamado Oratório das Crianças. A gente, além de rezar o texto, faz alguma meditação sobre algum tema santo, né? É uma espécie de pequena catequese, vamos dizer assim, às sextas-feiras, para as nossas famílias, para as nossas crianças e, por extensão, as nossas famílias. Fiquem todos com Deus, a bênção de Deus, a intervenção poderosa, amorosíssima da sempre Virgem Maria. Vamos nos vendo e nos falando. Forte abraço. Tchau, tchau.